Ok, malta, só para lembrar aqui no início do vídeo de que eu sou um estudante de medicina ainda e isto é apenas um projeto meu, não deve ser considerado de maneira nenhuma conselho médico, é apenas material de educação utilizado para a revisão de matéria ou dos diferentes aspectos da medicina. Um pedido meu é que deem like, subscrevam e comentem. Se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu tentarei ao máximo responder a todos. Além disso, quaisquer atualizações ao conteúdo do vídeo ou erros que sejam relatados serão colocados no comentário fixado e as fontes estarão na descrição. Por enquanto é isso, agora sigam com o vídeo, até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à primeira aula, digamos que presencial, apesar de ser online na mesma, porque vocês estão a ver isso a partir de um ecrã, mas a primeira aula onde eu apareço, não é? Que acaba por ser a segunda aula do canal, aquela primeira foi um bocadinho mais de um trial e podem dizer nos comentários se preferem uma coisa mais assim em quadro ou como fiz a primeira aula no iPad, mas de qualquer das maneiras, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para fazer uma revisão ou uma pequena aula sobre mieloma múltiplo. O objetivo é os básicos ficarem bem estabelecidos, não é suposto ser uma coisa super avançada, mas também não é suposto ser apenas o básico do básico. Vamos aprofundar um bocadinho em certos aspectos, mas o que interessa aqui é no final vocês obterem uma compreensão do que é o mieloma múltiplo. E caso perguntem o porquê de ter sido este tema, honestamente foi aleatório. Caso tenham outras sugestões de temas, coloquem nos comentários que eu tentarei fazer logo que consiga, ok? Pronto, de qualquer das maneiras, vamos começar. Vamos começar então pela definição, que é muito importante e muitas vezes nós nunca olhamos para a definição e tentamos construir logo conhecimento a partir de ausência de bases, não é? Vamos pela etimologia da palavra. Mielo está relacionado com medula óssea, oma está relacionado com neoplasias e múltiplo, então múltiplas neoplasias da medula óssea. Em específico, estamos a falar de uma neoplasia de plasmócitos, certo? Plasmócitos são células B diferenciadas, são linfócitos diferenciados ao seu extremo. Os plasmócitos, eles produzem apenas um anticorpo e então dizemos que eles são produtores de proteínas monoclonais. Porquê? Porque os anticorpos são proteínas e monoclonais porque existem clones de apenas uma família, certo? Monoclonais. Depois, temos também ter a noção que o múltiplo é importante neste caso, porque não vale a pena dizer que é um mieloma ou um plasmocitoma, porque são coisas diferentes. Mesmo que o plasmocitoma, o mieloma e o mieloma múltiplo todos sejam mielomas da sua essência, porque são cancros da medula óssea, um plasmocitoma é uma neoplasia de plasmócitos única, isolada, só existe uma. Mas para termos um diagnóstico de mieloma múltiplo, temos de ter várias, e por isso é que dizemos que é sistémica, ok? E é muito importante estabelecer já isto na definição. Vamos agora à próxima parte. Fisiopatologia. Quais são os mecanismos desta doença? Passa por dois aspectos, podem não estar os dois presentes, mas pelo menos um deles há de estar para os sintomas se manifestarem. O primeiro e mais importante, se calhar, é o desequilíbrio de citocinas. Okay? Citocinas são mensageiros químicos libertados pelas diferentes células do sistema imunitário e não só, mas este desequilíbrio, esta libertação excessiva de citocinas vai causar os diferentes sintomas, seja eles no sistema nervoso, como no sistema musculoesquelético e principalmente neste, como já veremos a seguir. O outro fator da fisiopatologia, também algumas vezes que não está presente, é a produção excessiva de anticorpos monoclonais. Aqui várias coisas a realçar. Monoclonais, porque é apenas a mesma família de anticorpos a ser produzida excessivamente. Estes anticorpos, eu não escrevi aqui, mas é muito importante, são disfuncionais, ou seja, não têm função, são defeituosos, não conseguem cumprir a função de qualquer anticorpo, que é rodear o antigênio, impedir que seja reconhecido, coisas deste género. E depois outro aspecto muito importante é ser uma produção excessiva, porque nós já sabemos que produção excessiva de proteínas e a sua deposição nos tecidos é apelidado de amiloidoses, certo? E estas amiloidoses muitas vezes, no caso do mieloma múltiplo, serão por deposição da imunoglobulina
completa, sejam elas IgGs ou IgAs, que são as mais comuns, ou por apenas deposição da cadeia leve do anticorpo. Caso se lembrem, a cadeia leve do anticorpo são estas vermelhas, certo? E as cadeias pesadas são estas verdes. Ok. Como eu tinha dito há pouco, podemos não ter os dois mecanismos fisiopatológicos presentes, podemos ter apenas um, que é o desequilíbrio das citocinas, porque existem mielomas não secretores, ou seja, não libertam as imunoglobulinas ou os anticorpos monoclonais, como eu escrevi aqui, pode ser não secretor. Ok, já sabemos então o que é e já sabemos os mecanismos fisiopatológicos, mas agora precisamos de perceber quais são os sintomas e também sinais presentes na doença, para fazer o diagnóstico, não é? Pronto, eu se calhar vou começar já por aqui, pelos sinais, que acabam por ser as coisas mais comuns presentes no mieloma, não precisam de estar todas presentes, mas a presença de apenas um destes 4 critérios deste pequeno acrónimo que é o CRAB, já é suficiente para ajudar à confirmação do diagnóstico, e já vou falar disso quando chegamos à porção do diagnóstico. De qualquer maneira, CRAB passa por hipercalcemia, certo? Excesso de cálcio no sangue, porque, posso até já dizer, destruição do osso, um excesso de atividade osteoclástica, leva à degradação do osso, e então libertação desse cálcio para a corrente sanguínea. R, insuficiência renal, ou renal insufficiency, e é por isso que está que é o R, que leva a um aumento da creatinina, e esta insuficiência renal deve-se exatamente àquela secreção excessiva de proteínas, que como muitas vezes essas proteínas, como nós já sabemos, não passam no processo de filtração renal, mas as cadeias leves dos anticorpos que eu vos falei há pouco, não precisa ser a imunoglobulina inteira, pode apenas ser as cadeias leves, passam e causam danos porque são nefrotóxicas. Depois, o terceiro é anemia. Não é só anemia, seria mais uma pancitopenia, anemia, leucopenia e trombocitopenia. Porquê? Porque estas citocinas que são libertadas, este desequilíbrio vai causar uma redução da produção de novas células da linhagem mieloide ou da linhagem linfóide, ok? O que vai levar, neste caso, e muitas vezes visível, a anemia, baixa da hemoglobina. E depois B, bone lesions, lesões líticas que estão relacionadas diretamente com a hipercalcemia, mas que são visíveis nos achados radiológicos, como por exemplo raio-x ou até ressonância magnética, e podem levar efetivamente a fraturas. Ok, falando sobre os sinais, os mais comuns, conseguimos agora perceber muito mais os sintomas, porque vamos conseguir relacionar os sintomas com os mecanismos fisiopatológicos e com os sinais que fazem parte dos critérios. Ok, sintomas. Temos de lembrar de uma coisa. Inicialmente a pessoa é assintomática. E eu já vos vou falar na porção do diagnóstico que temos várias escalas ou várias fases de progressão da doença, desta doença, do mieloma múltiplo, ok? Mas inicialmente pode ser assintomático, isso é muito importante ter atenção. Mas o principal e maior sintoma, que está presente em quase todos os doentes, é ostealgia, dor óssea, ok? É o mais importante e é este que tem de nos logo fazer pensar, colocar no diagnóstico diferencial de dor óssea. Envolve frequentemente as costelas e a coluna vertebral, ok? Esta ostealgia deve-se principalmente à proliferação neoplásica, porque já sabemos que a medula óssea dentro dos ossos, ao haver esta proliferação, vai existir uma carga tumoral que vai fazer com que vai ativar os nervos e vai causar esta dor óssea, mas também esta proliferação associada a duas coisas, uma delas à inibição da atividade osteoblástica, devido a este desequilíbrio de citocinas, e também uma atividade osteoclástica excessiva, ou seja, aumentarmos a destruição e diminuirmos a formação de novo osso, vai levar a quê? Duas coisas. Uma delas a hipercalcemia, que falámos há pouco, mas também a fraturas patológicas, ok? Então o C de hipercalcemia e o B de bone lesions já está presente só no primeiro sintoma, que são a ostealgia. A hipercalcemia, só ela própria, tem outros sintomas derivados,
seja eles nefrolitíase, formação de pedras renais, dor abdominal, obstipação, confusão e fraqueza, que pode não se conseguir ver muito bem, mas é o que está aqui entre parênteses a preto. A seguir, como eu vos falei há pouco, não era só anemia, é pancitopenia, porque existe mielossupressão da medula óssea, não existe formação de novas linhagens, de novas células. A pancitopenia é constituída pela anemia, o A, que tem os sintomas de fraqueza, cansaço e palidez, que são aqueles que nós mais conhecemos e aqueles mais aparentes. Leucopenia, qual é o problema? Aumentamos o risco para infecções, não só infecções como infecções recorrentes, sejam elas pneumonias ou pielonefrites, ok? O que muitas vezes nos dá aquela ideia de que será necessário fazer vacinação ou outro plano de vacinação para impedir estas infecções. E também a trombocitopenia, que dará problemas de coagulação e aumentará o risco hemorrágico. Já falamos então da ostealgia e da pancitopenia, que são aqueles que vemos mais, mas existem outros, como por exemplo a síndrome de hiperviscosidade sanguínea. Pode parecer um termo muito complicado, mas é bastante simples. Nós já sabemos que o sangue é constituído em grande parte por plasma e apenas uma menor parte é constituída por células, que é a parte sólida. Se nós aumentarmos a parte sólida, se colocarmos mais proteínas no sangue, devido a esta produção excessiva de anticorpos monoclonais, o que é que vai acontecer? O sangue vai ficar mais viscoso e teremos outros problemas, sejam eles hipertensão, dores de cabeça, confusão, certo? E distúrbios visuais, por exemplo, por causa dos vasos da retina. Depois, temos outros sintomas. Agora, estes dois aqui são mais de domínio neurológico, seja, por exemplo, bexiga neurogénica ou incontinência urinária devido à compressão da medula espinal, porque já sabemos se o mieloma afeta principalmente as costelas e a coluna vertebral, os sintomas da coluna vertebral podem afetar a medula espinal, o que causará sintomas a diferentes níveis da medula, seja ele a bexiga neurogénica ou a incontinência urinária. Outra coisa que podemos estar à espera é de outras lesões neurológicas, as chamadas radiculopatias ou neuropatias, sejam coisas mais periféricas, devido à acumulação das proteínas nos tecidos, ou como a síndrome do canal do metacarpo, ou coisas mais centrais, como por exemplo paraplegia. Mas estes são casos mais extremos, claro. Passado agora pelos sintomas, vamos passar ao diagnóstico. O diagnóstico pode ser visto de duas maneiras. Uma delas é a tríade clássica e a outra delas é os critérios que estão definidos para a confirmação direta do diagnóstico. Aqui esta tríade é uma coisa mais clínica, é só para reforçar a nossa suspeita, mas queremos confirmar o diagnóstico, precisamos destes critérios, ok? Vamos começar então com a tríade clássica. A tríade clássica é constituída pela plasmocitose, ou seja, um excesso de plasmócitos no mielograma. Não é um esfregaço de sangue periférico, estamos a falar de um mielograma, que exige uma biópsia da medula óssea, ok? A presença de lesões líticas, que podem ser observadas no raio-x ou na ressonância magnética, certo? E estamos a falar particularmente da coluna, como eu vos falei, devido a estas manifestações neurológicas e pelo facto de ser mais presente na coluna vertebral. E também a presença de proteína M no plasma. O que é a proteína M? Para não confundir muito, proteína M é a proteína do mieloma, que pode ser, que neste caso, por outras palavras, é o anticorpo monoclonal que está a ser produzido. Se está a ser produzida uma IgG monoclonal, dizemos que essa IgG é a proteína do mieloma, ok? Então a presença da proteína M no plasma ou pode não estar presente, mas também existem casos onde está. A proteína de Vance-Jones na urina. A proteína de Vance-Jones é só um epónimo. Caso não saibam o que é um epónimo, é quando nós damos, por exemplo, a doença de Wilson, é um epónimo para degeneração hepatocelular, que é o nome da doença. Mas o nome que damos da pessoa é o epónimo. Então dizer proteína de Vance-Jones é outra maneira de dizer cadeias leves, livres na urina. É isso. Estas cadeias leves, a vermelho, não é o anticorpo todo que está presente, são apenas as cadeias leves, que por serem mais pequenas passam no processo de filtração
e então vão aparecer na urina. E como eu escrevi aqui, apenas 40% dos casos é que está presente esta proteína. De qualquer das formas, vamos focar aqui na proteína M primeiro. A proteína M vai ser observada na eletroforese de proteínas, certo? Onde nós temos os diferentes picos, o pico da albumina, o pico de proteínas alfa 1, alfa 2, de beta e gama. E o que temos nos mielomas serão o quê? Dado que os anticorpos são proteínas gama, vamos ter uma gamopatia, um excesso de proteínas gama, que é este pico pode ser de IgG, mas também pode ser de IgA, ok? Depois, no caso da proteína de Benz-Jones, o que é que nós estamos à espera de encontrar? Estamos à espera, como eu disse há pouco, de encontrar cadeias leves do anticorpo monoclonal que está a ser produzido. Elas são filtradas no rim e esse é o grande problema, porque elas são nefrotóxicas, causam nefropatia e depois acumulam-se na urina, causando então os sintomas renais e também a insuficiência renal, como falámos aqui em cima, ok? O R. Ok, e agora que estou a pensar, já que causa o R, também eu posso acrescentar aqui, porque eu não tinha reparado, como são nefrotóxicas, causam o R. Ok? Pronto. Continuando. Eu também coloquei aqui a formação de Rouleau, que não é patognomónica de mieloma múltiplo, não acontece só no mieloma múltiplo, mas acontece também nesta doença e essencialmente quando fazemos um esfregaço sanguíneo, que nós vamos ver, em vez de vermos os eritrócitos todos espalhados, alguns mais achatados, outros mais redondinhos, não. Vamos ver os eritrócitos como se fossem, cada eritrócito fosse uma moedinha e fossem moedinhas em cima umas das outras. Estas moedinhas umas em cima umas das outras são então as formações de Rouleau, ok? Se depois quiserem pesquisar e ver imagens melhores, porque isto foi desenhado assim, podem ver, mas essencialmente são eritrócitos uns em cima dos outros e pode estar presente no mieloma múltiplo. Ok, provavelmente vocês viram um corte. O corte foi simplesmente porque eu me esqueci da definição de GMSI, que em inglês é MGUS, e o que é que significa? Agora que eu fui pesquisar um bocadinho mais. Uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Por outras palavras, é termos este pico sem sintomas. Uma gamopatia porquê? Uma doença, neste caso, relacionando as proteínas gama, monoclonal, porque essas proteínas são todas iguais, de significado indeterminado, porque não há clínica a relacionar, ok? Então é por isso que chamamos de GMSI em português, MGUS, Monoclonal Gammopathy Undetermined Significance, ok? Eu percebo inglês, mas o meu vocabulário não é assim dos melhores. De qualquer das maneiras, é isso que significa. E porquê é que isso é importante? Porque apenas 1% destas gamopatias de significado indeterminado é que evoluem para mieloma múltiplo, ok? Apenas 1%. E sem dizer mais que cerca de 3% da população com mais de 50 anos possui estas gamopatias, ok? Mas como não têm sintomas, ou são descobertas incidentalmente, ou não têm qualquer valor e acabam por baixar. A partir daí, nós temos o segundo estadio destas discrasias de plasmócitos, que são termos uma paraproteinemia acima dos 30 gramas por decilitro, mas não temos quaisquer lesões orgânicas, ou seja, não temos nenhum destes escravos, ok? Não temos lesões líticas, não temos insuficiências renais, não temos nenhuma pancitopenia, não temos nada assim muito visível, mas a paraproteinemia está lá e é relativamente elevada. E dizemos aqui que temos um mieloma indolente, ok? Em inglês pode ser dito como, até vou pegar aqui no marcador, porque a minha pronúncia não é assim das melhores, smoldering. Smoldering. Ok? É assim que se diz em inglês, smoldering. Smoldering myeloma. Mas estes mielomas indolentes, cerca de 10% daqueles que são indolentes, acabam por tornar-se mieloma múltiplo, ok? Outra coisa muito importante é que alguns casos de mieloma múltiplo, que já serão as paraproteinemias mais de 30 gramas por decilitro, com qualquer um dos sintomas ou sinais grave, certo? Basta um estar presente,
já é definido como mieloma múltiplo, mas cerca de 4% dos casos passam para o último estadio das discrasias, que é a leucemia, ok? Então, quais são os estadios das discrasias de plasmócito? São quais? São uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, um mieloma indolente, um mieloma múltiplo e, em alguns casos, a leucemia, ok? Pronto, falando agora da questão da tríade clássica, vamos passar para efetivamente o que confirma o diagnóstico de mieloma múltiplo. Até agora eram mais aumenta a suspeita, ok? Mas não era uma confirmação direta. Os critérios que foram definidos são então a presença da histopatologia. Histopatologia seria o quê? Mais de 10% de plasmócitos no mielograma, biópsia medular, e depois um dos critérios que eles chamam de Myeloma Defining Event, ou seja, um evento que define mieloma, que pode ser qualquer um dos critérios CRAB, ou seja, hipercalcemia, insuficiência renal, anemia ou lesões ósseas, mas podem estar presentes outros, como por exemplo, esse aí não está escrito, mas também é considerado um deles, que é a presença mais de 60% das células ser plasmócitos, termos uma lesão lítica na ressonância magnética superior a 5 mm e um rácio de cadeias leves de imunoglobulina não envolvidas para envolvidas superior a 100%, ok? Qualquer um destes parâmetros é definido como Myeloma Defining Event e basta estar presente um deles em conjunto com a histopatologia que já é suficiente para confirmar o diagnóstico de mieloma múltiplo, ok? Esta parte será evidentemente resolvida por um hematologista ou um oncologista, ok? Pronto. Passamos agora, se calhar foi um bocadinho cedo ter ido logo para o diagnóstico, mas também é importante definir quais são os fatores de risco para mieloma múltiplo. Mas antes disso até vamos passar aqui por cima a epidemiologia para se perceber que, apesar de ser uma doença rara, é uma doença importante termos em mente. O mieloma múltiplo acaba por ser a segunda neoplasia hematológica mais comum, ok? Seguida da leucemia. Em Portugal surgem cerca de 500 a 700 casos por ano e é mais frequente nos homens a partir dos 50 anos, ok? Estes são os 3 principais factos que eu acho importante realçar no que se trata ao mieloma, que acontece mais em homens e a partir dos 50 anos, em idade avançada, ok? A partir disso, conseguimos justificar um bocadinho os fatores de risco, não é? Então, fatores de risco, idade avançada, mais de 60 anos, eu escrevi ali 50, acaba por ser mais de 60, ok? 55 para cima, 60. Obesidade e tabagismo, hábitos tabágicos, claro, eles aumentam os fatores, são quase fatores de risco de muitas doenças, por causa das mutações que são causadas nas células. História familiar, certo? De mieloma múltiplo, apesar de não ser uma doença hereditária, mas história familiar reforça a presença de alguma mutação genética que possa ter passado. Sejam elas translocações ou deleções de cromossomas, sendo a mais comum a translocação 11-14, e existe um pior prognóstico se existir envolvimento do cromossoma 10 e do cromossoma 13. É mais comum em homens do que em mulheres. Outros fatores de risco são estados de imunodeficiência, como por exemplo após transplantes, uma infecção prévia por o vírus de Epstein-Barr, que é um vírus herpes, e exposição ocupacional, seja eles de benzeno, produtos de pessoas que trabalham nos cabeleireiros, e pesticidas, pessoas que trabalham na agricultura. Todos estes são fatores de risco, então, para o mieloma múltiplo. Ok, malta, tive que parar outra vez, porque eu não me lembrava das classes de medicamentos, não me lembrava muito bem do tratamento, então tive de rever, mas vamos voltar. Ok, desculpem pela pausa, mas no que se trata do tratamento, infelizmente, ele não é curativo, ok? Ele é apenas de gestão de sintomas. A primeira linha passa, e também isto depende do tipo de mieloma que presente-se, por exemplo, um mieloma indolente não terá o mesmo tratamento do mieloma múltiplo, mas existem vários protocolos. Aqui importa mais ficar com uma ideia geral do tratamento do mieloma, não é algo protocolado, nada do género, mas inicialmente passa por uma junção de um corticosteroide, de um imunomodulador como a lenalidomida e um inibidor do proteossoma,
ok? Acho que dá para entender porque envolve a produção de proteínas em excesso. Em segunda linha, e dependendo da idade do paciente, pode-se fazer um transplante de medula óssea. Estes transplantes costumam ser transplantes autólogos, com as células do próprio paciente, as células saudáveis do próprio paciente, com quimioterapia, seja ele vincristina ou doxorubicina, tendo cada um os seus efeitos secundários. Para mieloma múltiplo refratário, usam-se mais inibidores do proteossoma, outros imunomoduladores e também anticorpos monoclonais contra CD38 e CD319, específicos para plasmócitos. Para os sintomas ósseos, faz sentido utilizar bisfosfonatos, certo? E também radioterapia. Para tratar outros sintomas relativos à anemia, por exemplo, utilizamos a eritropoietina para estimular a formação de novos eritrócitos. Ok. Tudo isto para dizer que o prognóstico acaba por ser não tão bom. Existe muitas vezes remissão, mas a recidiva também existe, ok? Ainda não é a melhor, ainda não temos a melhor abordagem para o mieloma múltiplo e sem dúvida os melhores resultados, mas o que se espera é que com as novas terapias génicas, como por exemplo células CAR, que são aquelas células aqueles linfócitos T quiméricos, se consiga de alguma maneira melhorar o estilo de vida das pessoas com mieloma múltiplo. Ok? Em termos de resumo, e para terminar esta parte, mieloma múltiplo é então uma neoplasia das células B, que são as células B diferenciadas, sistémica, ou seja, não é apenas um, são vários espalhados por todo o corpo. Os principais sintomas passam por hipercalcemia, derivada de lesões líticas, e também uma mielossupressão que causa anemia e também o excesso de proteínas nos rins filtradas e insuficiência renal. Sintoma principal, dor óssea, outros sintomas derivados da pancitopenia e também outros sintomas neurológicos. O diagnóstico, a confirmação do diagnóstico passa por a presença da histopatologia no mielograma e também de um evento definidor de mieloma, seja ele qualquer um dos cravos ou aqueles que já vos falei. Fatores de risco passam por ser homem, idade avançada, obesidade, tabagismo e, por exemplo, expor-se a químicos. Tratamento não é curativo, passa pela junção de um corticosteroide, um inibidor do proteossoma e de imunomoduladores, e para os refratários inclui quimioterapia. O prognóstico não é dos melhores e então agora vamos passar para a parte mais prática, ok? Por enquanto, tchau. Ok, malta, vamos agora à parte mais prática, que é o que eu vos tinha falado. Não há aula sem ter umas perguntinhas no fim, porque é importante perceber se realmente se percebeu ou se ainda falta entender muito bem as bases. Vamos então à primeira pergunta. Que pico patológico se espera encontrar na eletroforese proteica? Eu sei que vocês podem parar o vídeo, mas entretanto eu vou desenhando aqui um gráfico ou um esquema de eletroforese, certo? Temos o primeiro pico, segundo, terceiro, quarto e o pico patológico, certo? Qual deles é? Alfa 1, alfa 2, beta ou gama? A resposta correta é gama, ok? Porquê? Nós já sabemos que no mieloma temos uma produção excessiva de anticorpos, que são proteínas gama, e até no caso do MEGUS, que é chamado o quê? É uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que é a GMSI, ou MEGUS em inglês, ok? Que depois pode passar para mieloma indolente, que pode passar para mieloma múltiplo, que pode passar para leucemia. Segunda pergunta. Qual dos seguintes constitui um MDE? Já sabemos, MDE é um Myeloma Defining Event, que é necessário para o diagnóstico de mieloma múltiplo. E então, qual deles é que é um MDE? Síndrome do canal metacarpo, mais de 1% de plasmócitos no mielograma, leucopenia ou infecções recorrentes. Já vos dei tempo. A resposta correta neste caso é a resposta B, porque apesar de não ter aqui mais de 10% de plasmócitos no mielograma, mais de 1%, matematicamente também é igual a dizer mais de 10%, porque mais de dizer que tem 60% de plasmócitos
cumpre a condição de ter mais de 1% e cumpre a condição de ter mais de 10%. Não é leucopenia, porquê? Porque o defining event seria um dos CRAB, não é? E o CRAB que tem aqui é anemia, não é leucopenia. E depois as infecções recorrentes ocorrem, mas não definem mieloma. Podem estar presentes em outras doenças. Ok, terceira e última pergunta para acabar. Qual dos seguintes poderá fazer parte do tratamento de mieloma múltiplo? Lenalidomida, amoxicilina, fluconazol ou eritropoetina? A resposta correta aqui é a lenalidomida, que é um imunomodulador, como eu vos falei, passa por inibidores de proteossoma como o bortezomib, imunomoduladores como a lenalidomida e corticosteroides como a dexametasona. A amoxicilina é um antibiótico, fluconazol é um medicamento para um antifúngico e a EPO é para tratar um dos sintomas, a anemia, mas não é para tratar o mieloma em si. Ok? De qualquer das maneiras, espero que tenham gostado. Deem o vosso feedback, digam se foi bom, se não foi, o que é que gostaram, o que é que queriam melhorar. E estou aqui para vos ouvir. Agradeço por estarem aqui. Até à próxima.